Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre ética, né? Dando continuidade às nossas aulas. Vamos falar sobre um filósofo chamado Santo Agostinho, né? Qual que é a importância de Santo Agostinho, tanto para a ética como principalmente para o cristianismo? Santo Agostinho, ele viveu na Idade Média, né? No comecinho da Idade Média. Ele foi um divulgador da fé cristã. Ele fez apologia ao cristianismo, ou seja, ele se converteu ao cristianismo e ajudou a divulgar a fé. Então, muitos dos conceitos, muitas das doutrinas que a gente conhece hoje na igreja, né? Tanto na igreja evangélica quanto nas igrejas católicas, nas várias ramificações católicas ou protestantes, tem ali uma mãozinha de Agostinho. Então, Santo Agostinho, ele vai unir a fé à razão. Ele vai colocar essas duas coisas em locais adequados, uni-las e mostrar para as pessoas que tanto a teologia quanto a filosofia, elas são coisas que se complementam e que elas podem se ajudarem. No caso, quando a gente fala em teologia, a gente está falando dos assuntos da fé, a gente está falando, no caso do cristianismo, né, da crença que a gente tem no livro sagrado, a Bíblia. Porém, quando a gente fala em filosofia, a gente está falando na nossa existência, a gente está falando aí numa progressão de pensamento, como o homem pensa, como que é a história do pensamento, como a gente pensa as várias coisas que existem nas nossas vidas. Então, em todos os setores, em todas as áreas da nossa vida, a gente sempre vai ter a filosofia. Por quê? Porque nós somos seres racionais. A gente pensa, então em todos os lugares cabe o pensamento, cabe o questionamento. A religião se questiona. Por meio do quê? Por meio do homem que pensa, né? Então, como a gente acredita a Deus? De que forma? Como que a gente acredita a nossa existência? Baseado em quê? Em quais argumentos? Então, a filosofia, ela ajuda muito nessa parte da argumentação, ok? Então, Santo Agostinho é um homem estudado, um homem sábio, ele vai saber unir muito bem, né, as questões da fé com a filosofia. Em relação a Santo Agostinho, no início ele não era um cristão, ele era um maniqueu, né, do maniqueísmo, e nessa época ele buscava um sentido para a existência, né? Uma resposta para a existência, para a liberdade humana, e ele não conseguiu achar no maniqueísmo. Então, o que Santo Agostinho fez? Ele vivia procurando, né? Procurando esse sentido. Um certo dia, Agostinho sentiu-se tocado por Deus, sentiu a revelação divina, segundo Santo Agostinho, que ele narra bem em um livro chamado Confissões, né? Onde ele relata a sua fé, a sua conversão, esse chamado divino. Então, Santo Agostinho passa, a partir daí, a propagar o cristianismo, a fazer apologia ao cristianismo e a enaltecer o nome de Deus. E uma das questões ali que ele estava preocupado, que ele queria discernir e explicar para as pessoas, era a questão do livre-arbítrio, né, da liberdade. Temos liberdade, temos poder de escolha, podemos escolher, tudo já está determinado desde a nossa criação até os nossos últimos dias, ou Deus nos deu livre-arbítrio, né? Então essa é uma das coisas que Agostinho tenta nos passar através das suas doutrinas filosóficas. E para responder isso, a gente tem que pensar o seguinte, como que é essa ética de Santo Agostinho de condução de vida? Como ele entende essa parte da ética, né? Da condução do homem, como ele age, como ele pensa, como ele se comporta, né? Como que ele se depara perante as ações, de que modo escolher, de que forma escolher melhor. Então, Santo Agostinho vai dizer o seguinte, porque a gente tem que juntar tudo isso com a presciência de Deus, ou seja, Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus é conhecedor do que já foi, do que é e do que será, então ele é presciente. Dentro dessa presciência a gente já pensa logo na determinação, pensando na determinação a gente pensa como eu sou livre,
se existe a presciência divina, se existe a determinação de Deus. Santo Agostinho vai explicar da seguinte forma: por que eu sou livre? Porque Deus me deu a liberdade, Ele me deu esse poder de escolher. E isso tira a presciência de Deus? Segundo Santo Agostinho, não. Por quê? Porque Santo Agostinho ele entende assim, que o homem, né, tem vários caminhos a seguir. Quando a gente fala na escolha, né, de como devo agir, que caminho devo pegar, o que devo fazer, a gente pensa em caminhos, né? Qual caminho? Fazer isso ou aquilo? Optar por A ou optar por B? Esses caminhos que eu possa vir a seguir, dependendo da minha escolha, do meu livre-arbítrio, esses caminhos são conhecidos por Deus. Deus tem presciência de todo o caminho. Então Deus sabe o caminho que vai te levar para o mal e Deus sabe o caminho que vai te levar para o bem. E Deus sabe que dependendo da tua escolha, você tem um final X ou um final Y. Mas quem vai escolher o Y ou o X, o final do bem ou do mal, é você, ok? Em relação ao bem e ao mal, é bacana a gente frisar. Para Santo Agostinho, não existe o mal em si. Então, o que é o mal para Santo Agostinho? O mal é a ausência do bem. Percebam. Então, o que é pecar? Pecar é quando você se afasta dos caminhos de Deus, quando você se afasta do caminho certo, quando você escolhe a coisa errada. Isto é pecar, isto é o mal, mas ele em si não existe. O que existe é o bem. Por quê? Porque Santo Agostinho não conseguia compreender, né, que Deus, sendo bom, sendo perfeito, ou seja, Deus sendo a perfeição, ele iria criar algo imperfeito. Então, da onde vem a imperfeição? Da onde vem o pecado? Vem dessa escolha humana, vem do nosso próprio livre-arbítrio. Se eu escolho de forma errada, né, se eu caminho para o mal, não é Deus que está criando esse mal. Eu, a partir do livre-arbítrio que Deus me deu, estou escolhendo esse mal. Estou agindo de uma forma ruim, ok? Santo Agostinho, ele se baseou muito, né, nas suas ideias em Platão. Platão, ele é bem dualista, né? Ele fala de mundo sensível, de mundo inteligível, de um mundo superior, né? E de um mundo material, que é esse mundo aqui que a gente conhece. Então, Santo Agostinho, ele vai beber muito dessas explicações de Platão, né? Da gente entender o céu, né? O lugar habitado por Deus, como esse mundo inteligível, né? Alcançado pela alma. E entender este mundo sensível aqui, de onde a gente tem as nossas sensibilidades, onde a gente sente esse mundo através do corpo, através da matéria. Então ele tem também essa divisão em relação ao mundo, ele tem essa visão de dualidade, né? Embora ele tenha abandonado o maniqueísmo, e o maniqueísmo é uma seita que entende o mundo tendo dois lados, né? O lado bom, o lado mal. Mesmo ele tendo saído e se convertido ao cristianismo e pensar dessa relação do bem aí sem o mal, porque em Deus não está o mal, então o mal não pode existir. Mesmo assim, em algumas partes da teoria de Agostinho, ele vai colocar essa visão dele de dualidade, de dois, no caso aí da existência do mundo material e do mundo espiritual. É uma divisão que ele faz de bem e de mal. Ou seja, aqui a gente está exposto, né, às coisas terrenas, aqui a gente está exercendo essa nossa liberdade e é essa nossa liberdade que pode nos conduzir para o mal, ok? Em relação aos caminhos, pensem comigo, você está seguindo uma via, lá na frente tem uma bifurcação. Esta bifurcação são suas escolhas, você pode escolher A ou B, bem ou mal. Se você chegou lá e escolheu ir para o caminho do mal, Deus é presciente daquilo que vai acontecer com você lá na frente, porque, como eu falei antes, Deus é conhecedor dos caminhos.
Então é importante para entender o livre-arbítrio em Santo Agostinho, a gente lembrar desse exemplo do caminho, tá? Porque quando a gente caminha, quando a gente vai fazendo as nossas escolhas, quando a gente vai se determinando enquanto pessoa, pensando isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é justo, isso é injusto, é aí que a gente tem, né, o poder de escolher. E segundo Agostinho, escolher o bem ou o mal, ok? Pessoal, Santo Agostinho, ele é bem complexo, a teoria dele é bem extensa, a gente tem muito mais coisas para falar, mas como a nossa aula hoje é sobre ética, né, sobre a condução da nossa vida, nosso modo de ser, né, lembrando lá da palavrinha grega ethos, modo de ser, né, como me conduzir, então a gente vai parar por aqui, tá bom? É, Vocês que assistiram até agora, peço para vocês que deixem seu like, compartilhem. Beijos.